com vocês, falando hoje especificamente sobre CDS. E a vez passada comentei que CDS era o principal artefato, e agora eu selecionei algumas imagens, arquiteturas do principal livro de CDS, tá? Recomendo muito a galera ver. Livro da SAP que foi lançado ano passado, Core Data Service. É um guia, tá? Um guia prático e teórico, mas é bastante prático. 700 e poucas folhas, mas que ele disseca o assunto CDS. Eu peguei aqui algumas principais imagens, tá? Só para comentar com vocês do ponto de vista do S4, tá? Como é que o CDS está embarcado dentro do S4, como é que o CDS é, eu me arrisco a dizer, a mola-chave dentro do S4, tá? Eu me arrisco a falar que o CDS é a engrenagem, é a mola-chave, a engrenagem master dentro do S4. Estou falando do lado técnico, não de processo. Então, assim, a gente olha aqui nessa primeira imagem, a SAP falando, olha, você tem o teu S4HANA, você tem o teu SAP HANA, você tem o CDS View, e é ele que vai fazer a comunicação. Repara que a SAP fala isso, que toda a comunicação vai ser pelo CDS View. Quando a gente está trabalhando com a BAP sintaxe de cloud, a gente não pode mais fazer select em tabela. A select tem que vir via CDS View. Pô, mas a minha tabela é Y. Devo criar uma camada de abstração e fazer um CDS View. Então, por exemplo, no caso aqui do lado, nessa segunda imagem, eu tenho a VBAP, mas eu não consumo ela direto. Eu posso criar uma VBAP, uma Sales Order Item, posso criar uma Composite de cubo, posso criar uma Consumption. Nesse caso, é uma consulta analítica, eu crio uma Analytic Query. Aqui está o meu consumo. Eu não vou aqui mais na VBAP e consumo ela direto. Eu consumo sempre através de uma CDS View. Então, por isso aqui a SAP fala, o Virtual Model agora é você trabalhar dessa maneira. Você tem a tua CDS View, você vai passar pelo application, seja só para passar pelo dado, seja para adicionar, fazer um filtro, fazer um virtual elemento aqui, e você vai consumir esse dado. Serviço externo, uma API, um FIOEP Fiori, ou um data lake como um extrator, por exemplo. Mas sempre o consumo é pelo o CDS View, sempre. A SAP, vamos chamar assim, ela tá empurrando para esse caminho, ela não te obriga ainda, mas se você chegar lá e disser, eu quero usar todas as minhas sintaxes pelo ABAP Cloud, você vai ver que você não consegue mais usar a tabela. Então, eu peguei e resumi aqui uma frase que eu achei interessante. O CDS-V é uma evolução para modelos semânticos. Isso aqui, essa palavra semântica aqui, ela não está à toa, tá? Porque todo mundo que trabalhou, que trabalha com SAP, vamos lá, vamos pegar uma tabela, KKO, EBUN, o número do documento, IFNR, é o número do fornecedor, e assim para frente, tá? KUNNR, o número do cliente. Quem olha até numa API KUNNR tem que ter um dicionário do lado para saber que é o número do cliente. LIFNR tem que saber que isso é o número do fornecedor e tem que ter um dicionário do lado. Então, na verdade, nessa passagem aqui da VBAP, que continua com os mesmos campos que existia, com a mesma nomenclatura que existia no NetWeaver, no SCC, e você vai subindo, você vai dando uma camada semântica para esse dado. Então, quando você chegar aqui no consumption, você não vai ter mais de IFNR, você vai ter número do fornecedor. Quer dizer, aqui embaixo você já vai ter isso. Na Basic Interface View, você já vai começar a dar uma camada semântica para esse dado. Você vai começar a dar uma camada que outras pessoas não SAP ou que não estão acostumadas com essa sopa de letrinha vão consumir. Então, isso já tem um ganho para o ecossistema de uma forma absurda. Porque hoje ficava restrito a nós, a BAPER, e a gente acabava se tornando até um pouco especialista no módulo para conhecer essa leitura. É NNR, sempre foi nomenclatura, sabe? Tinha questão da limitação de poucos caracteres nos campos da tabela. As próprias tabelas da SAP, VBAC, VBKD, VEDA, sempre era quatro letras, ou sempre tentava se aproximar de quatro letras, nunca teve uma tabela maior. Sempre, as tabelas sempre foram limitadas a 16 caracteres e a SAP tentava usar quatro, cinco. A SAP essa camada semântica já é uma coisa que está abrindo o mundo da SAP. Isso já é super importante. Agora, do outro lado, o que eu comentei, isso aqui é uma parte semântica, agora isso aqui é uma parte técnica. Aquilo que a gente fazia, select, loop
E processamento no application server deve ser evitado ao máximo. Isso aqui tem que ser evitado ao máximo. Eu tenho que fazer o máximo de processamento dentro do meu database. Eu tenho que forçar o meu database ao máximo. Eu tenho que extrair os dados do menor resultado set de dados possíveis do meu database. E porque eu tenho hoje um database que faz alto processamento de dados, faz hoje processamento complexo de dados, e eu não devo levar isso para a camada do application. A camada do application deve ficar restrita ao extremo necessário. A camada do S4 de ABAP tem que ficar restrita ao que realmente eu não vou conseguir fazer dentro do CDS. E aqui, por quê? Senão eu continuo tendo uma performance limitada. Processamento no application server, do application service, quer dizer, na camada ABAP, causa gargalos em grandes volumes de dados. A nossa proposta hoje dentro do S4 não é trabalhar mais só com aquele dado estanque. Vou trabalhar só com um pedido de compra. Eu, muitas vezes estou fazendo um processamento pesado para poder ver uma detecção de fraude. Eu estou fazendo um processamento pesado para saber quantos clientes estão me devendo pagar nos próximos 15 dias. Eu estou fazendo um processamento pesado para saber quanto eu tenho de inadimplência. Então, eu não dá para eu pegar, extrair tudo isso do database e levar para o application e no application processar. Não é dessa maneira que vai funcionar. Você tem que processar o máximo possível na camada database. E aí, outra frase que eu traduzi do livro, sequenciais em loops geram alto consumo de recurso. Isso tem que ser abandonado. Essa é a palavra. Não, eu não consigo enxergar hoje um cenário que você precise fazer isso, que você não consiga substituir no CDS. Não é que o CDS substitui toda a camada do ABAP, não. O CDS é uma linguagem declarativa, é uma linguagem que você vai trabalhar com SQL mais complexo, mas ele não vai substituir o ABAP. Agora, de você dizer que você precisa fazer select dentro de aninhados, não, isso dá para você resolver dentro do CDS. Eu vou contar um caso aqui que eu parti no cliente, né? Aí o cliente veio me chamar para saber se a Taquionics fazia análise de performance. A gente falou que não, mas a gente poderia ajudá-lo. E aí o problema é ele foi para C4 e a performance piorou. Aí eu falei, por que que a performance piorou na C4? Isso aí foi a primeira vez que eu estava ouvindo, né? Até hoje eu sempre ouvi que a performance melhorou, ou pelo menos não piorou. Aí ele falou, não, não piorou. Teve a questão de o S4 dele estar hospedado com uma latência alta, então isso tornou os selects mais caros, e ele não ter melhorado nada do processo dele. Então, o processo dele continua rodando como se estivesse rodando ainda, eu me arrisco a falar, no R3, num 4.7 do ABAP, ou como se fosse rodando até no NetWeaver, no HP4, 5. Ele vai lá, o processo dele vai lá no banco, pega o máximo possível de registros e fica dando select dentro de select, e depois loop aninhado para pagar os registros que ele não precisa, fazer as contas que ele precisa, e em seguida ele vai lá e display o resultado. Só que agora ele teve um agravante que antes, como era tudo NetWeaver, ficava on-premise dentro da casa dele, não tinha latência. Agora, como o S4 está hospedado fora, e aí nesse caso também teve um problema na questão de hospedagem, acabou que ele ganhou um problema a mais que ele não tinha. Então, ele não trouxe nada melhor, nada mais performático para o cenário dele, e ele ainda trouxe um cenário, um problema que ele não existia antes, que foi a questão da latência de um servidor estar fora, que entre o banco e o application teve que botar em redes separadas, ficou com uma latência alta, e aí ele ganhou um problema a mais. Então, quer dizer, o S4 dele ficou muito pior do que o NetWeaver dele. Não é para ser assim. A questão da latência foi resolvida, só que mesmo assim ele continuou com a mesma performance que ele tinha no NetWeaver. Aí a gente pergunta, pô, você investiu tanto, você fez tanto investimento para você chegar agora e não trazer nenhuma experiência melhor do usuário na questão de performance, até isso é muito ruim. Então, esse ponto também é muito importante, porque senão a gente não traz vantagens para o nosso time que está usando a nossa solução. O último ponto, eu trouxe exemplo de como a SAP mostra que deve ser o desenho, tá? Tem que fazer desenhos pensando na reutilização, tá? Então eu vou desenhar um CDS, esse aqui eu estou pegando da SAP, de ordem de vendas, que vou desenhar, não vou botar no mesmo CDS a tabela VBAP, eu acho. Eu vou fazer um CDS para Sales Order Item. Vou fazer um outro, não vou botar a Mara também no mesmo CDS, vou fazer um outro para a Mara. E não vou botar a MACT no mesmo CDS. Vou fazer um outro CDS para ter. E eu vou ligar através de associações
esse CDS. Por que que eu faço dessa maneira? Porque, primeiro, a associação não pesa. A associação ela é um tipo de join que só é transformado em join quando você puxa uma informação da tabela de associação. Enquanto você não puxa uma informação da tabela de associação, aquele associação, vamos dizer, está lá declarada, mas ela não é executada. Então, se eu venho aqui e faço como aqui, só pega informações da ordem de venda, por mais que eu tenha associação para o item, ela não pesou nessa hora que eu consumi. Eu devo fazer desenhos, e aqui a SAP mais uma vez está aquilo que a gente comentou ontem. Ela vai lá, faz um desenho básico da ordem de vendas, faz um desenho mais complexo, especificando alguma coisa, e depois ela faz um desenho bem específico para o consumo. Então, eu poderia, dentro das minhas tabelas ex, seguir esse paradigma de desenvolvimento. Dentro da minha tabela Z, eu também não deveria fazer select no programa mais direto. Eu deveria desenhar um CDS consumindo a tabela Z, que nem aqui embaixo tem Database Table e um Basic CDS. Faça agora desenhos específicos. Crio alguma coisa específica para esse CDS. Posso aqui fazer mais de um aqui. E depois eu crio o consumo. O consumo é realmente aonde o meu serviço externo, seja API, seja o meu App Fiori, ou seja até meu extrator, vão extrair o dado. Existe uma nomenclatura, tá, para isso, depois a gente pode falar sobre isso. É sobre esse camada de consumo que vai estar exposta o serviço OData. Esse aqui é o que eu queria falar. Gente, hoje um desenvolvedor ABAP que não conhece CDS tem um problema, porque ele está, além de ele estar se reduzindo o mercado de trabalho dele, ele está não trazendo uma experiência para o cliente dele. Então, hoje, quando a gente fala CDS, eu vou fazer CDS, eu vou fazer um extrator, eu vou fazer um serviço OData, não pode ter mais aquele que tem que saber o que a gente está falando. Pelo menos para mim, pego pessoas novas aqui para o time da Tech Onix, a primeira coisa que eu dou para a pessoa é um livro. Se a pessoa já vem com a bagagem de ABAP, eu dou um livro de CDS para ela. Eu falo, cara, essa tem que ser tua Bíblia nos próximos meses. Você tem que destruir, consumir esse livro. Você tem que entender toda a vírgula que funciona no CDS. Porque esse é o futuro. Não dá para eu chegar, botar um desenvolvedor da Tech Onix dentro de um cliente e aí fazer uma implementação sem usar as melhores práticas. E a melhor prática hoje para linha de desenvolvimento é o CDS. Então, assim, eu queria trazer isso aqui, tá? Um pequeno resumo, só para mostrar o grau de importância do CDS View para vocês, tá bom? Obrigado a todos que chegaram até aqui.